O ano de 2023 começou e com ele os dilemas que acompanham o homem do campo desde sempre. Será que a chuva vai cair na hora certa? Será que vai haver recursos públicos para o plantio? E recursos para o seguro rural? Essas são questões que sempre ecoam na mente de quem depende da terra para tirar o seu sustento e que estão sempre no radar da Federação da Agricultura do Paraná e do Senar Paraná. Nesse programa de hoje, vamos tratar de duas questões centrais para os agricultores do estado e que tiveram participação direta do sistema FAEP-Senar Paraná. As novas regras para os agricultores que salvam sementes para o próprio uso e os casos de produtores que estão procurando a justiça para receber a indenização das suas apólices de seguro. Esses dois assuntos estão nas páginas da revista Boletim Informativo número 1579, que circula agora no início de fevereiro. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Bom, e para começar essa conversa, eu quero apresentar a convidada desse episódio, que é a Ana Paula Kowalski, do Departamento Técnico-Econômico aqui do Sistema FAEP-Senar Paraná. Bem-vinda, Ana. Obrigada, André. Bom, Ana, para quem não está muito familiarizado com esse tema, né, o que são as sementes salvas? As sementes salvas são aquelas que o produtor pode guardar para plantar na safra seguinte. Então ele compra a semente certificada, faz o seu plantio e uma parte dessa área, o que ele precisar para plantar na safra seguinte, ele reserva, né, faz uma declaração para o Ministério da Agricultura dessa reserva e pode armazenar para ser plantado na safra seguinte, daí ele não precisa comprar novamente semente, né? Isso só pode fazer de uma safra para outra, eu não posso comprar a semente uma vez e vou replicando indefinidamente. O produtor ele pode até não comprar semente certificada, uma safra sim, outra não, né? Mas ele não pode reservar a semente além da quantidade suficiente para plantar a safra seguinte. Então, por exemplo, ele compra a semente certificada, faz a reserva. Ele tem que plantar tudo que ele reservou, não pode haver sobra. Mas entendi. Se ele eventualmente quiser, a partir desse campo que ele plantou com a semente salva, salvar novamente para a safra seguinte, ele pode fazer. Ele só não pode armazenar além de uma safra, né? Entendi. Mas a recomendação é que ele compre semente certificada até pela perda de qualidade da semente, né? A semente certificada, ela é controlada, né? As condições de produção são de produtores oficiais registrados no Ministério, então elas têm um diferencial, né? E essa prática de salvar a semente para uso próprio não é muito novidade, né? Mas a gente sabe que houve mudanças importantes recentemente nesse processo, né, Ana? O que mudou nessa situação? Como a legislação ela era um pouco antiga, né, André? A gente passou por algumas atualizações de norma. Então, em 2020, foi publicado um novo decreto que regulamenta a lei, que é de 2003. E algumas alterações já foram feitas em relação à reserva de semente e também outros aspectos da produção comercial de semente mesmo. E agora, no final do ano passado, em dezembro, foi publicada a portaria, que é uma norma complementar desse decreto. Então, essa portaria traz normas específicas, né, sobre a reserva de semente, o uso próprio. A gente sempre foca nessa questão do uso próprio, porque é o que interessa ao produtor de fato, né? A parte de produção comercial são produtores cadastrados no Ministério para fazer produção de semente. Então, não é muito o nosso público, né? O nosso público é mais realmente quem usa semente ou faz a reserva para uso próprio. E como é que, vamos dizer assim, eu sou produtor, eu reservei uma parte das minhas sementes, eu tenho alguma regra, por exemplo, eu preciso acondicionar essa semente no lugar correto, eu tenho um percentual máximo que eu posso reservar, ou eu posso reservar 100% do meu plantio, tem alguma coisa que eu tenho que respeitar para poder não ser penalizado? Com certeza, existem regras e elas precisam ser cumpridas para que o produtor evite autuações ou algum problema com o processo administrativo junto ao Ministério da Agricultura, que é quem fiscaliza isso aqui no nosso estado, principalmente porque essa atribuição aqui no Paraná é do Ministério da Agricultura. Então, o primeiro compromisso desse produtor que reserva semente é fazer a declaração. Então, assim que ele faz o plantio, ele tem até 30 dias agora para fazer a declaração de reserva para uso próprio. Essa declaração ela é feita online no site do Ministério da Agricultura,
num sistema chamado CIGEF. Então, o produtor faz o cadastro nesse sistema e lá ele entra e declara a área dele. Então, são campos a serem preenchidos, né? É muito fácil de fazer. Ele só precisa ter em mãos os documentos da semente certificada que ele comprou, então nota fiscal, o termo de conformidade, porque são as informações que ele vai precisar inserir lá. Nome de cultivar, nome da cultura, nome científico da cultura, né? E da área dele. Então, isso ele já domina plenamente. Envia essa declaração para o Ministério, esse compromisso está cumprido. Depois ele não pode transportar essa semente para uma área que não seja dele mesmo, né? Ou que ele tenha posse. Ele também não pode produzir em área que não seja da posse dele e tem essa restrição, e o transporte precisa ser declarado para o Ministério da Agricultura também. Então, se, por exemplo, ele tem 2 áreas, numa ele produz a semente e na outra ele vai beneficiar ela minimamente para poder armazenar, ele precisa declarar que ele vai fazer esse transporte. Exatamente. Olha aí. E como o sistema FAEP-Senar participou desse processo aí de atualização dessas regras? Bem, como a gente vivencia muito isso aqui no Paraná, né, o produtor costuma fazer sua reserva de sementes, a gente contribuiu principalmente junto à CNA, porque a CNA é um órgão, é uma instituição consultada pelo Ministério da Agricultura para reformular essas normas. É o setor regulado, como eles chamam, né? Uhum. Então, eles reúnem todos os setores regulados e cada um contribui a respeito da parte que lhe cabe, né? Então, e como nós usamos o sistema CIGEF já há algum tempo e sabemos das dificuldades, do que é, né, mais difícil do produtor fazer, a gente fez algumas contribuições que foram acatadas, né, e participamos desse processo dessa forma. É importante que o produtor esteja atento a algumas terminologias novas que surgiram, como, por exemplo, a reserva técnica. Então, antes não havia na norma nenhum limite de quantidade excedente que o produtor podia reservar além do que ele declarou. Então, por exemplo, se ele declarou que vai reservar 2 toneladas de semente e quando ele colheu um pouco a mais que isso, ele não tinha nenhum compromisso de falar para o Ministério, de informar o Ministério a respeito disso ou de cumprir nenhuma regra. Agora ele pode reservar no máximo 10% do que ele... aliás, esse excedente pode ser de no máximo 10% do que ele declarou. Então, nesse exemplo que você deu, se ele reservou 2 toneladas de semente, aí mais 200 quilos essa reserva técnica, esses 10% que é para caso a semente falhe... Exato. Olha, exato. Que beleza. Para qualquer ou perda por beneficiamento, né, natural de acontecer, então ele guarda um pouco a mais para poder plantar aquela área que ele se propôs a plantar. E Ana, a gente sabe que muitos produtores aqui no Paraná fazem essa prática de reservar a semente própria, né? Quais seriam as vantagens e as desvantagens de apostar nesse processo? Bom, é importante frisar que é um direito do produtor fazer isso, ele tem o direito garantido pela lei, pelo decreto, agora pela portaria nova do Ministério da Agricultura, mas a gente sempre recomenda que ele não use por safras seguidas, né, por sucessivas safras essa alternativa. Eventualmente, a gente tem sofrido muito com quebra de safra, por exemplo, aqui no nosso estado, né? Então, em um momento que ele está com uma dificuldade de adquirir semente nova, é uma prática que ele pode lançar a mão, é um direito dele fazer. Mas é importante que ele tenha em mente que a semente certificada, ela é produzida dentro de um protocolo que é estipulado pelo Ministério da Agricultura e é fiscalizado pelo Ministério da Agricultura. Então, é claro que os parâmetros de qualidade são diferentes, né? As empresas têm que cumprir esse parâmetro para poder comercializar a semente ao produtor. Então, que ele pese realmente, né, essas questões, principalmente de sanidade da semente, de vigor, de germinação dela, e veja o que é de fato vantajoso para ele, né, que faça essa ponderação técnica. E uma pergunta de leigo agora. Se eu reservei a semente, né, de uma safra para outra, a semente ainda mantém a tecnologia daquela cultivar? Por exemplo, se era uma cultivar resistente à lagarta ou resistente a algum herbicida, vai continuar sendo resistente? Ela tende a ir deteriorando, né? Não é a mesma coisa que uma semente na categoria que a empresa se propôs a produzir.
E tem a questão do próprio beneficiamento mesmo, né? Da colheita, do beneficiamento, dos tratos culturais. Então, tudo isso influencia, né? Pode ter alguma semente intrusa ali no meio, que o produtor muitas vezes, na área dele, na propriedade dele, ele não consegue fazer essa separação de forma eficiente. Então, tem alguns aspectos, sim. O próprio armazenamento, né? Às vezes o produtor não tem uma estrutura adequada para armazenar essa semente. E esse é até um outro ponto da norma. Agora o produtor precisa identificar essa área onde ele vai deixar guardado. Então, o Ministério, quando ele vai fazer a fiscalização, ele não sabe o que é grão para comercializar, o que é semente reservada, e comércio de semente para uso próprio é ilegal, né? Não pode ser feito. Então, ele precisa identificar minimamente a área dele, onde ele está armazenando, se é em saco, se é em big bag, o que ele utilizou para armazenar, e pelo menos identificar qual a cultivar, qual que é, se é soja, se é feijão, e quanto que ele está guardando ali naquele espaço, né? Isso facilita o trabalho de fiscalização e facilita para diferenciar o que é produção legal, né, que o produtor tem direito de fazer, do que pode ser um comércio ilegal de semente. Ana, e você que está em contato direto aí com os produtores paranaenses, eles estão fazendo essa reserva da forma correta? Chega informações para você de muitos problemas ou não? A gente está bem encaminhado nessa questão? Os produtores, né, fazem, já estão familiarizados com a reserva, né? Se faz muito para feijão, por exemplo, né? É a cultura que talvez mais se faça a reserva de semente. Mas muitos não sabem da obrigatoriedade, por exemplo, de declarar, ou da obrigatoriedade de declarar o transporte. Então, é importante estar sempre atento às normas, por isso que a gente tem dado tanta publicidade, né, no nosso boletim informativo, nas rádios, e aonde a gente consegue divulgar esse tipo de informação para realmente impedir que esse produtor seja autuado. Porque ele está reservando semente, muitas vezes, na maioria das vezes, para ele mesmo, né? Não tem nada de problemático com isso, nada de ilegal, mas ele não está cumprindo as normas do Ministério. Então, é preciso que ele, né, esteja sempre atento a essas normas e às atualizações delas, principalmente. E a gente está aqui na FAEP para isso, para orientar, e nos sindicatos rurais também. Perfeito. Então, você, ouvinte, se você tem interesse em conhecer mais profundamente essa questão, às vezes ver o que mudou aí em relação à norma anterior e à nova normativa, você pode acessar lá o nosso boletim informativo, que vai circular agora no início de fevereiro, e vai trazer todas essas informações aí detalhadamente, né? Bom, outro tema que eu queria trazer para conversar com a Ana Paula aqui é a questão do seguro rural. Recentemente, centenas de agricultores aqui do Paraná foram à Justiça para tentar rever os critérios de uma seguradora que deu parecer negativo para a indenização por sinistro. Esses pagamentos são referentes à safra de 2021-2022, que foi uma safra que foi marcada, se vocês lembram, por uma quebra meio generalizada aqui no estado, uma estiagem braba. Ana, como que esse caso aí dos produtores que estão aí reféns aí da seguradora chegou até a FAEP? Bem, como você falou, né, André, a gente teve uma catástrofe de safra na safra de soja, que não é uma safra que dá problema aqui no Paraná tradicionalmente, né? Mas realmente a seca foi intensa e causou a perda de 100% em algumas localidades, né? E justamente isso fez com que o volume de sinistros e indenizações aumentasse muito, né? Foi um ano muito difícil para os produtores e até mesmo para as seguradoras, que tiveram que indenizar muito. Só que nos chamou a atenção, especialmente no caso dessa seguradora, porque os casos se prolongam até esse mês, né? Até o final do ano passado. Então, por mais que tenha sido um volume grande de sinistros, e os produtores, na maioria das vezes, se solidarizaram com essa situação, né, que realmente demanda um tempo maior de análise. Falta perito, imagino que deve ser difícil mesmo. Exato, foi o que foi solicitado para eles, né, essa compreensão, e a maioria guardou mesmo com resultado muito ruim de safra mesmo. E como eu te falei, essa
esses casos sem solução, digamos assim, se prolongam até agora mais de um ano, né, da contratação. Normalmente, Ana, é uma safra de verão, que nem foi o caso desses produtores, né? A indenização é paga até que mês? Assim, até junho daquele ano? Não é um processo muito demorado, André. Quando tem que aguardar a colheita, né, da cultura, porque é ali que você apura os prejuízos de fato e a seguradora consegue calcular a indenização que ela vai ter que pagar, ou se tem direito à indenização, né? Muitas vezes você pode não ter. E esse processo não é demorado, o perito acompanha a colheita, a seguradora analisa a documentação daquele produtor, analisa o laudo do perito e indefere ou não o seguro. Então, é um processo que não é para demorar mais de 1, 2 ou 3 meses, digamos assim. E houve casos, né, fora fora da curva, que é mais de um ano para a conclusão realmente do processo, mas já espera de até 5 meses a partir da data da colheita, né, da última perícia, até que a seguradora entrasse e fizesse o primeiro contato com o segurado. E mesmo diante da situação que a gente colocou, o produtor aguardou, né, esse período diante do número grande de sinistros. E essa é a principal reclamação? Que outro tipo de ponto aí os produtores vêm reclamando em relação a essa questão do seguro? A demora é um deles, com certeza, porque hoje existe a única obrigatoriedade da seguradora é de indenizar o produtor a partir de 30 dias da conclusão do processo. Então, deu o parecer de indeferimento ou não, né, concluiu, ela tem 30 dias para indenizar. Só que o período anterior a isso, né, entre a apuração do prejuízo e a comunicação final da seguradora, se o produtor tem direito ou não, não tem nada que limite, não tem um prazo, né, que estipule. E o produtor rural, ele planta colhe uma safra já quase plantando a próxima. Então, o recurso que ele precisaria da indenização, teoricamente, deveria ser aplicado na safra seguinte, ele não consegue fazer dessa forma, né? Se demorar muito esse processo. Então, esse foi um dos casos das demoras, né? O pedido extemporâneo de documentação. Então, você contrata a apólice com uma antecedência do plantio, inclusive, né? Muitas contratam antes de plantar, muitos produtores. Então, por que pedir essa documentação só lá no final do processo, quando há uma sobrecarga de sinistros, há uma sobrecarga da própria seguradora de análise de todos esses processos? Por que não se antecipa, né, esse pedido de documentação? Então, essa também é uma questão. E alguns problemas quanto à indenização mesmo, né? Cálculo de indenização. Propostas de indenização abaixo do que foi estipulado na apólice, ou alegação de que o produtor não conduziu a lavoura de forma correta, né, porque existem alguns critérios para você ter direito ou não à indenização, e todas as seguradoras deixam isso de forma muito transparente. Então, você se obriga a conduzir a sua lavoura com as melhores técnicas, né, não abandoná-la de maneira alguma, não plantar no pó, plantar dentro do zoneamento. Tudo isso te habilita para você receber a indenização caso ela seja necessária. E então existem essas regras para serem cumpridas, e produtores que alegam ter cumprido todas essas regras estão recebendo retornos de indenização menores do que realmente deveriam. E a gente sabe que essa questão da estiagem, né, nessa safra anterior, aí 21-22, foi geral, né? Ou seja, todas as seguradoras se viram aí numa situação de urgência, de muito sinistro para indenizar, para fazer perícia. Mas essas reclamações que a gente vem recebendo aqui na Federação da Agricultura dizem respeito a apenas uma seguradora, né? Então me parece que não é um problema circunstancial, parece que foi um problema meio pontual dessa única empresa, né? Nós até recebemos, né, esclarecemos dúvidas a respeito de outras seguradoras, mas como eu te falei, a maioria por prazo, né, de comunicação, né, por prazo excessivo, e isso o produtor acabou compreendendo e teve ali o relacionamento, o contato com a seguradora
fluiu de forma natural, né? Sem que a gente precisasse fazer alguma divulgação ou alguma interferência. Mas essa, em especial, além do prazo longo, né, de ter casos até agora sem solução, esse padrão realmente de indeferimento ou de deferimento parcial do seguro. Parece uma prática, né? Manobra para postergar a questão. A gente sabe que, claro que cada análise é caso a caso, cada produtor é um produtor, cada pólice é uma pólice, cada condição é uma condição. Mas aquilo que você comentou, no momento que as perdas são generalizadas, né, o comportamento da safra foi muito semelhante em várias áreas, você não teria espaço para esse tipo de padrão, né, de resposta para o produtor rural. E o que pode ser feito, ou já vem sendo feito a esse respeito, aí seja pela federação, seja pelos sindicatos rurais, pelos produtores que se sentiram lesados? O que dá para fazer? Bem, os produtores, o que eles têm que fazer é procedimento padrão mesmo, e não tem como fugir disso, né? Tem que ter a consciência de que tem que ser feito dessa forma, que primeiro é a denúncia à SUSEP, né, que quem é o órgão do governo federal que regula as seguradoras, né, que regula esse setor de seguros. Então, o produtor tem que entrar com a sua denúncia na SUSEP para que ela possa apurar qualquer desvio de conduta, seja dessa seguradora específica ou de qualquer outra. Essas denúncias hoje elas são unificadas num único canal, que é o do consumidor.gov.br. Então, todas as seguradoras são obrigadas pela SUSEP a ter cadastro nesse canal de comunicação, e o produtor loga com a sua conta do Gov, né, onde ele acessa todos os outros programas do governo. Então, loga, faz a sua denúncia lá, anexa toda a documentação, né, todo o processo que ele tem e a reclamação que ele tem contra a seguradora, seja a NIUE ou qualquer uma outra pela qual ele se sinta lesado. E o segundo passo é realmente entrar com a ação judicial. Como o contrato de seguro é entre o produtor segurado e a seguradora, tem que ser, se não for resolvido de uma parte com a outra, realmente você tem que ir para a esfera judicial, né, contestar o que a seguradora está te oferecendo. E é claro, o produtor precisa ter todo o processo muito bem documentado, né? Todas as comunicações com o corretor, com a própria seguradora, tudo que ele recebeu de documento, os laudos de perícia, os laudos técnicos que ele tiver, atestando que realmente ele conduziu a lavoura da melhor forma, cumpriu todos os requisitos da apólice, das condições da seguradora. Então, ele tem que ter isso tudo bem documentado para comprovar que ele tem direito àquele seguro mesmo. Olha aí, Ana, e assim, fora dessa questão aí, que é uma questão muito pontual, né? Eu nunca tinha ouvido falar de uma situação como essa, de tantos produtores reclamando de uma única seguradora, mas em linhas gerais, o que o produtor, que cuidados o produtor tem que tomar para que ele não perca a indenização, para que a perícia seja feita corretamente, ele não perca os direitos que ele tem por lei? Esse assunto é tão importante, André, que a gente trabalha dentro do nosso curso, que já está com mais de 3 anos aí rodando, né? A gente oferta para produtores, para técnicos, para os sindicatos rurais, que é o curso de seguro agrícola para grãos aqui do sistema FAEP-Senar Paraná, onde a gente justamente elenca esses cuidados que o produtor tem que ter. Então, o que ele tem que se atentar na hora de contratar o seguro, né? Se ele realmente está contratando um seguro com as coberturas que ele deseja, né? O tipo de cobertura que ele quer. E para as condições de contratação. Então, o que cada seguradora utiliza de critério para que ele possa receber uma indenização caso ela venha, né? Que tipo de comportamento, atenção ele tem que ter no momento da perícia, né? As comunicações com a seguradora. Então, sempre comunicar o sinistro assim que ele ocorre, aguardar para fazer a colheita, né? Ele tem que saber que ele assinou um contrato de seguro em que ele transfere o risco para uma outra parte. Então, obviamente, a seguradora tem o direito de saber em que momento ele vai colher, se ele
tratou da lavoura da forma que deveria, se ele utilizou todos os produtos, as melhores práticas recomendadas, plantou dentro do zoneamento. Isso tudo a seguradora tem o direito de solicitar comprovação, sim. E ele tem que acompanhar todo esse processo e realmente, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, ele consegue fazê-lo também, questionar a seguradora, questionar o perito, o seu corretor, né? O corretor é um elo importante disso, porque ele faz a comunicação entre o segurado e a seguradora. Então, realmente cobre, né? Tenha ciência do que você pode ser cobrado e o que você pode cobrar. A gente sempre ressalta muito isso. Então, olha aí, gente, são cuidados que você deve tomar e sempre que você contratar seguro, para você não perder o direito que você tem à indenização. Às vezes você, por um detalhe, por uma desatenção, não leu a apólice direito, plantou no lugar errado, então você acaba perdendo aí um direito. Então vamos ficar atento para ler direitinho e pedir ajuda para o corretor, né, Ana? Se não entendi direito isso aqui, dá para ligar para o corretor, pede ajuda, pede esclarecimento, porque às vezes uma falha como essa pode acabar sendo uma sentença aí fatal para o empreendimento rural, né, Ana? A pessoa perde uma safra, não tem seguro, não recebe indenização, essa pessoa dificilmente volta para o mercado, né? Exatamente. Bom, vamos ficando por aqui nesse episódio. Quero agradecer muito a presença da Ana Paula. Ana, volte sempre uma alegria, um privilégio. Muito obrigada, André. E falar para você, ouvinte, se você tem interesse em ouvir outros episódios do nosso podcast, você pode entrar no nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Você também encontra esse podcast no YouTube, no Spotify e no nosso aplicativo de celular, que é o Sistema FAEP. Ok? Então, muito obrigado e até a próxima!